tudo que o senhor está falando aqui, a Igreja Católica ela está mais coerente do que a Igreja Evangélica. Evangélica virou escárnio. É claro que... A Igreja Evangélica virou motivo de chacota. Só concluindo aqui o raciocínio, porque dentro da Igreja Católica o Papa abençoou os padres que têm afeto pela pessoa do mesmo sexo, porém o padre não pode casar. Ele não pode ter relação sexual com ninguém. Ou seja, ele está praticamente entregue apenas o serviço sacerdócio. Só isso. Então ele não pode. Agora, na igreja evangélica, não generalizando, porque essas igrejas elas são dependentes, elas não fazem parte de nenhuma convenção, pastor gay? de nenhuma convenção ou de nenhuma instituição séria. Essas igrejas elas vêm como independentes através de alguém, entre aspas, né, que se frustrou na igreja tradicional e vem e abre a igreja chamada de inclusiva. Ou seja, se não os padres, entendeu? Os Vaticano abençoou apenas aqueles que sentem o desejo, mas não praticam. Não pratica porque não pode casar. O padre não casa, né? Mas na igreja evangélica, os casais... Existem casais homossexuais que são chamados de pastores e estão na liderança de uma igreja. Ou seja, a igreja evangélica está mais banalizada dentro dessa questão do que a igreja católica. E sem falar que, cadê... Quem fundou a igreja evangélica? Quem é a maior autoridade da igreja evangélica? Quem é a mãe ou o pai da igreja evangélica? Da igreja católica é o Papa, que a gente sabe que é uma besta também. Porque a igreja católica é a prostituta, é a Babilônia, e a igreja evangélica é o que mesmo? Já que eu vivi em igreja católica a minha vida toda e posso afirmar para você com toda certeza, sem medo de pecar. E você vai pro inferno por estar falando. Vou não, que eu sei o que eu tô falando. 90% dos padres são gays. Rapaz. E a maioria mexe com jovens e com crianças. 90%. Não pode ficar com mulher, mas pode ficar com homem escondido. E quando descobrir, manda para outro país, para ninguém saber. Abafa. Esse Papa novo agora abafou o maior escândalo de pedofilia do mundo. Esse Papa novo, Leão Cão, não sei dos canta. É o Leão 14. Leão, devia ser Lobo 14. Porque Leão é Jesus, Leão da tribo de Judá. Esse rato que colocaram lá, porque está chegando no fim. Igreja Católica Salientando que a opinião do nosso convidado não reflete na opinião do Eu Acredito. Não, mas isso não é só opinião, isso é Bíblia. E ele não tem nada a ver com isso. Eu respondo pelo que você pensar ou achar. Não estou aqui escondendo os erros da igreja evangélica. Cadê os grandes líderes da igreja evangélica? Hein, Silas Malafaia? Tu é a maior língua da igreja evangélica. Tu tá deixando igrejas gay por quê? E você, vamos falar do nosso... Não, mas o pastor Silas Malafaia... Ele não tem nada a ver com isso? Não tem um controle disso, ele não. Ele só se mete na vida dos crentes. Deixa eu falar um negócio. O senhor citou o pastor Silas Malafaia. Vamos citar todos agora. O pastor deixa eu falar um negócio pro senhor. O pastor Silas Malafaia foi o primeiro a vir em rede nacional antes do movimento dessas igrejas inclusivas, falando pra igreja tomar cuidado com esses movimentos que estavam por vir. Antes de tudo. Então, assim, o senhor cobrou dele, mas porque ele é a maior autoridade, é a que eu mais respeito. Não, mas o senhor cobrou dele, mas o pastor Silas Malafaia sempre se posicionou a respeito disso. Mas e na lei? Mas na lei, o pastor Silas é pastor de igreja. Ele não tem controle. Ele não é legislador. Então refaz a sua fala a respeito do pastor Silas. Não vou refazer nada. Não, você tem que refazer. O pastor Silas, ele tem controle sobre as igrejas da ADVEC. Só. Agora, se eu for lá e abrir a minha igreja ali, ele não tem controle sobre mim. Não, e outra coisa... Igual a Madureira, igual a Belém. E outra coisa, o pastor Silas, ele é um apologeta, ele sempre é um defensor da fé. Eu sei, dizendo que não é. Não, mas o senhor falou aí agora... Pera, Fábio, você é treteiro, Fábio. Você já quer... Agora eu concordo com ele. Tem que refazer essa sua fala. Tem que refazer. Pera. Porque o senhor pegou pesado em cima de alguém que já fez a defesa. Pastor Silas Malafaia, você tem minha admiração. Eu amo sua vida.
cadê o senhor, junto com todos os líderes das maiores igrejas do Brasil, junto com os deputados e a bancada evangélica que tenho muita estimação, pastor Sóstenes, pastor Marcos Feliciano, que eu briguei, que eu esculhambei no vídeo, mas não deixei de amar o pastor Marcos Feliciano, eu só tô com muita raiva dele. Mas vocês, os maiores líderes da igreja hoje, a igreja dos Gideões, Ângelo Galvão, Eliseu Rodrigues, falar só de pastor de verdade, não bota Leonardo Salles no meio não, só de pastor de verdade, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer nada para fechar as igrejas inclusivas? Mas não pode, pastor. Mas igreja inclusiva não é bíblica. Não, mas eles não podem fazer a democracia. E a igreja católica pode? O Estado é laico. Cadê a igreja católica gay? Não, o Estado é laico. Não precisa, porque lá eles já tem. Já aceitam. Já aceita, não precisa. Mas o Estado é laico, não tem como fechar a igreja. Da mesma forma como não pode fechar outras religiões. Então podemos abrir uma igreja católica Nossa Senhora gay. Não tem como, porque não precisa. A mãe de Deus não é gay. Não precisa. Só que só é gay Jesus e Deus. Mas o que o senhor tá falando, pastor? Eu tô querendo dizer que todo mundo é gay. Não, pera aí, pastor. Eu não tenho condição de chegar lá na sua igreja hoje e fechar ela com qual autoridade seja que eu seja. A não ser que o senhor esteja hoje, né? Fazendo alguma coisa que possa realmente abalar a sociedade. Mas hoje, na verdade, eu posso abrir a igreja tranquilamente e conduzir essa igreja do jeito que eu quiser. Não tem nenhuma autoridade. Dos pastor, hoje tem igreja... Infelizmente. E a igreja católica não faz isso, porque lá dentro é só o que tem. Pastor, hoje tem igreja luciferiana. Tem, igreja não pode do diabo, fechar. Tem igreja do Exu. Não, eu não quis atacar o pastor Silas Malafaia. Não, mas pelo que o senhor está falando aí, o senhor está falando... Eu só queria que ele fizesse alguma coisa. Não, o que eles podem fazer... Eu tô assim, pelo contrário, eu estou dedicando a ele a coragem, porque o Silas Malafaia, ele é o pastor mais corajoso do Brasil. Uma autoridade. É a maior autoridade evangélica do Brasil, é o pastor. Eu tenho ele como um embaixador. Eu sei, porque eu já frequentei, eu quase não vou mais. Eu frequentei muito a ADVEC, eu vou muito às igrejas, eu tive com ele, tirei foto, abracei ele, brinquei com ele. Ele estava fazendo campanhas e abrindo igreja em todo o Brasil, e ele abre mesmo, muitas igrejas. Então eu cobrei, eu tô pedindo, vai fazer alguma coisa, mas agora você já me explicou. O Estado é laico, não tem. A igreja evangélica não tem poder de parar uma igreja gay. Não tem. E a igreja católica tem. De parar o quê? Eles não vão parar porque a igreja católica é cheia de gay. Não, já tem, não precisa. Porque tem igreja católica gay? Não precisa. É gay. Não precisa, porque os gays já frequentam lá e se sentem à vontade, porque não tem uma pregação que confronta isso. Léo, você que é católico. Não tem, porque ele... Você que é católico. Você é gay também? Você pensou que ele ia falar outra coisa, né? Você pensou, Léo, você que é católico. Não, Léo, você que é católico. Os homossexuais frequentam a igreja católica e não existe, tipo... Normalmente. Mas há uma pregação contra a prática homossexual lá, hoje? Não há. E geralmente na igreja protestante tem. E é por isso que vem as igrejas evangélicas inclusivas, né? Liberais. Mais liberais. Ou seja, porque o povo, os homossexuais querem ser evangélicos e não encontrou. Não, deixa eu entender, lugar... ficou parecendo que eu me perdi nas próprias palavras. Não foi isso que eu quis dizer. Deixa eu reformular a minha fala. Não, o senhor se perdeu nas suas palavras. Não ficou já parecendo. Falou, muita gente falou isso, agora eu quero me corrigir. Eu só queria saber... Eu falando pro senhor não adianta não, o senhor tem que ler os comentários. Os comentários têm mais moral do que tu. Porque você defende falso profeta. Então eu dou moral aqui aos comentários. Então os créditos vai ao Clebson Greendown. E eu não. Não, você defende quem não presta. Então a gente vai ficar brigando aqui. Eu não defendo. Defende, que a gente já brigou muito com isso. Eu não defendo, mas assim, o senhor se excedeu aqui mais uma vez agora. O senhor sempre se excede, mas o senhor se excedeu mais uma vez, responsabilizando pessoas que não são responsáveis pelos movimentos das igrejas inclusivas. Tem um católico no podcast, tem um monte. Então tá, a igreja católica. A igreja católica não proíbe igrejas gay, porque ela já prega, ou já prega não, ela não
Pastor Flávio, seria assim... A Igreja Católica não condena a homossexualidade? Na verdade, ela não prega um evangelho como é pregado nas santo. igrejas, né? Na verdade, assim, não é que é santo. Ela não, aquele evangelho que constrange, de realmente ela fala, olha, a Bíblia diz que isso é pecado, Sim. né? Que se você quiser continuar firme com Cristo, você tem que deixar essas práticas, Sim. não fazer isso. Ela não faz essa pregação, né? É uma pregação mais pautada Na o quê? Na ajuda. Dá licença aqui, deixa eu... Na caridade? Dá licença Sim, aqui, na dá caridade. licença aqui. A gente No precisa, amor. precisa fazer, ser justos aqui. A Igreja Católica, na verdade, ela sempre foi conservadora. Sim. Mas do Papa Francisco para cá, eles começaram a dar bênção para casais homoafetivos. Mas antes do Papa Francisco, a Igreja Católica era ferrenha contra casais homoafetivos, casais homossexuais. Tem padre que prega contra o pecado. Eles sempre foram conservadores. Mas o Papa Francisco foi o maior de todos os papas que deu bênção para esse progressismo. Então, a partir do maior herege, então. a partir do Papa Francisco, muitos padres pararam de pregar. Eu tô enganado, Léo? Tô enganado. A partir do Papa Francisco foi que a maioria dos padres pararam de pregar contra a homossexualidade. A Regina Lanes falou da que bênção, já tem missa gay. Por causa já da bênção do missa Papa. Gay. Não foi isso? Por causa padre gay. Mais conservador. Então, assim, a gente precisa ser justo. A Igreja Católica sempre foi uma igreja que teve um enfrentamento contra essa ala ideológica. Mas, depois do Papa Francisco... E a minha intenção aqui... Após o Papa Francisco... A minha intenção, mesmo que eu não tenha conhecimento de toda essa área aí, de religiões, eu tenho conhecimento só de Jesus Cristo. Eu não quis atacar o pastor Silas Malafaia, não. Eu quis cobrar, pedir que, se fosse possível, se a igreja evangélica tivesse uma autoridade máxima. Foi isso que eu quis. Temos. Você entendeu na hora. Nós não temos um líder máximo, nacional. Nós não temos líder máximo internacional, que o Papa é internacional. Mundial, né? Não, é porque... A decisão do Papa é lei. É que as pessoas endeusam. E a endeusam. evangélica não é. É que as pessoas endeusam o Papa. É endeusado. O Papa é endeusado. Por exemplo, esse novo Papa aí, o Leão XIV, ele criou um perfil no Instagram. Em 5 horas ele tava com mais de 5 milhões de seguidores, pô. O cara é idolatrado. Vai trazer ele aqui? Se um dia ele quiser vir aqui... Mas são mais de 2 mil anos. Mas